Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vai você? Desejo que você esteja em paz. Eu sou Frei Francisco, da Obra do Coração, e te convido a ficar aqui uns 2, 3 minutos, 4, não sei bem quantos, para mais um encontro com nosso Senhor, que nos traz sempre uma palavra viva. Neste texto, que está em Mateus 16, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem eu sou? Jesus está caminhando com seus discípulos e ele lhe faz uma pergunta. Veja que nessa altura, os discípulos já haviam um tempo de caminhada com Jesus na sua vida pública. E a um dado momento, a uma dada altura, Jesus vai perguntar. Antes de Jesus fazer essa pergunta aos discípulos sobre quem ele era, primeiro ele deixou que houvesse ali uma caminhada. Antes, ele deixou que os discípulos primeiro cresceram com sua formação, com seu testemunho, com seu ensinamento, para depois indagar sobre quem ele era. Essa pergunta precisa também ecoar nos nossos ouvidos hoje. Quem é Jesus? Porém, meus irmãos, essa resposta, ela não deveria vir de nós a partir de um senso comum ou porque ouvimos falar isso ou aquilo a respeito de Jesus. No lugar de uma resposta pronta, é preciso antes fazer uma autorreflexão e entender como Jesus tem se manifestado na minha vida. Quem é Jesus para mim? Não que você vá construir um Jesus para você, não é isso que eu quero dizer, como se faz hoje com a inteligência artificial, onde cada grande empresário que domina a tecnologia tem a sua própria inteligência artificial carregada também ali de seus interesses pessoais. Não é disso que eu estou falando. Ora, se nós vimos aqui que Jesus primeiro caminhou com seus discípulos, ele caminha conosco. É preciso então que a partir dessa minha história de caminhada com nosso Senhor, eu também possa construir uma identificação de como Jesus se revela na minha vida. Claro, eu trago aqui todo o conhecimento, toda a doutrina, todo o ensinamento da igreja, da Sagrada Escritura, mas veja bem, Jesus ele caminha conosco. Então Jesus também deseja ser essa presença pessoal na nossa vida. Por isso a pergunta, e essa resposta, melhor dizendo, ela não pode ser qualquer uma. É preciso que você faça uma reflexão a respeito do próprio Jesus, de como ele se revela na sua vida. Em que sentido, Frei? Ora, em Jesus nós encontramos todas as virtudes que uma pessoa humana pode ter. Então, de acordo com a sua história, com aquilo que você viveu, você pode ter experimentado muita ternura da parte de nosso Senhor na sua vida. Você pode ter experimentado na própria pele a misericórdia de nosso Senhor na sua vida. É nesse sentido que eu pergunto e você deve me responder: quem é Jesus na sua vida? Também cabe aqui um outro questionamento. Será que já tentaram colocar na minha vida um Jesus que ideologicamente não condiz com aquele da Sagrada Escritura? Se sim, se já acendeu aí uma luz vermelha para determinados ensinamentos, então você sabe que a coisa não bate. Não é o Jesus da Bíblia. Embora a gente possa encontrar interpretações tendenciosas, ideologicamente tendenciosas, mas aqui a gente não vai se pegar nisso, nós vamos muito na raiz, naquilo que o próprio Cristo, de como ele se manifestou, de como ele se revelou para nós. Por exemplo, eu te faço aqui uma proposta. Leia os fatos narrados ali nos evangelhos, que envolve Jesus, e a partir de cada fato que você lê,
tente olhar por trás daquelas linhas, daquelas palavras, como Jesus se manifesta. Por exemplo, imagine agora aquela cena onde Jesus está em uma casa, estava superlotada de gente, e eles abriram o telhado e colocaram ali diante de Jesus um paralítico. Qual foi a atitude de Jesus? Ou melhor, o que as pessoas esperavam de Jesus? Jesus esperava que o paralítico fosse ali curado. Mas qual é a atitude de Jesus? Em primeiro lugar, Jesus olha para toda aquela situação, vê que na origem de todo o mal está o pecado, e Jesus diz: teus pecados te são perdoados. Tem toda aquela situação onde as pessoas questionam porque ele está perdoando o pecado, e ele mostra: mas se você acha que eu não posso perdoar pecado, então ele vai dizer: levanta-te e anda. Mas veja bem, em primeiro lugar, não era essa a intenção de Jesus. Primeiro, ele queria ir além. A sua atitude de olhar para toda aquela situação, olhar para aquele paralítico, e ele dizer assim: teus pecados estão perdoados. Ele está ali concedendo àquela pessoa o perdão, a salvação, que vai além de toda e qualquer cura física. Até porque os problemas físicos, eles são menores, digamos assim, do que os verdadeiros problemas, aqueles problemas que podem nos levar para o inferno. Mas como Jesus concede ali o perdão, Jesus mostra ser uma pessoa que transcende o natural, que tem um amor que extrapola qualquer perspectiva humana. As pessoas esperavam uma coisa e ele dá muito mais do que aquilo que as pessoas esperavam, embora não fosse tão compreendido. Então, essa é a proposta que eu deixo aqui nesse encontro de hoje. Leia outros textos, outras parábolas e tente ver qual é a virtude de Jesus, qual é a característica dele ali que se revela naquele texto que você está lendo. E deixe Jesus, entre aspas, aparecer para você, para que você possa cada vez e melhor responder quem é Jesus. Para além de tudo aquilo que a gente possa estudar, aprender sobre nosso Senhor, ele mesmo se revela nos sinais que ele realizou. Para além de tudo isso, Jesus quer ser na sua vida uma presença misericordiosa, uma presença amorosa. Porque Jesus quer se deixar perceber por você que ele te ama, de modo que as palavras não podem comportar, que as palavras não podem traduzir, mas que ele pode fazer você sentir tamanho amor que tem por você. Talvez a resposta para essa pergunta, quem é Jesus? Talvez seja essa: é aquele que me ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.